Começando mais um videozinho e finalmente eu voltei depois de quase 2 meses sem vídeo nenhum aqui. E dessa vez aqui eu tô voltando e trazendo aqui refazendo desenhos antigos pra você, né? Primeiro episódio de um quadro que eu quero fazer, que é refazendo meus desenhos antigos, que tem muitos desenhos antigos que eu gostaria muito de refazer. E dessa vez aqui eu estou refazendo o Zoro de One Piece. Bom, nesse vídeo aí que eu tô fazendo, você pode ter visto que não tem esboço, porque eu já postei o esboço já faz muito tempo. Eu vi esse esboço, pensei no desenho do Zoro e decidi pintar esse desenho porque eu gostei muito do esboço dele. E aí eu fiz esse desenho e agora eu tô postando aqui pra vocês. Bom, começando aí sobre a parte do esboço desse desenho, esse desenho foi um esboço mais ou menos foi um esboço que eu medi bastante, fiz bastante medida, principalmente na parte para centralizar a roupa e as coisas. Eu usei medidas nesse desenho, né, o esboço desse desenho, e ficou uma anatomia muito melhor do que o meu desenho antigo, que vai estar aparecendo aí na tela. Ficou uma anatomia muito melhor do que o meu desenho antigo, porque eu já tinha uma prática em desenhar depois que eu fiz esse desenho. Então, quando eu fiz esse desenho, eu falava, nossa, esse desenho tá ótimo, mas agora eu consigo ver vários erros de anatomia, vários erros, principalmente na parte da mão desse desenho, porque eu consigo ver que eu não me esforcei em tentar fazer uns dedos. Então, se eu tivesse feito o dedo, teria ficado muito, muito, muito melhor esse desenho. Bom, começando aqui a parte da pintura. Nessa pintura aí, ficou muito melhor do que o meu desenho antigo, porque esse meu desenho que eu fiz, eu ainda estava começando no desenho, tecnicamente, porque eu me considero que eu ainda estou começando no desenho, mas eu gostei bastante desse desenho. Eu acho que se eu tivesse arrumado algumas coisas de proporção, a anatomia teria ficado muito melhor. Bom, na pintura eu consegui deixar muito melhor do que daqui, que eu já falei, né? A pintura ficou muito mais homogênea e sem pontos brancos. E diferente do meu antigo desenho, nesse desenho eu não coloquei aquele negócio que ele tem, que eu acho que é haki, eu acho, né? E dá pra vocês verem um erro que eu acabei de notar, que a espada do Zoro, uma das espadas que tá na mão dele, simplesmente não tem a parte de baixo do cabo. E eu devo ter esquecido de fazer a parte de baixo do cabo da espada do Zoro. Então, já vem aí um erro, porque eu não prestei atenção na hora que eu tava fazendo esboço, porque eu não prestava muita atenção no esboço. Eu fazia o esboço e já partia pro desenho. Eu não analisava, não esperava um pouco para depois olhar o esboço e dar uma analisada para ver se tem algum erro de anatomia, algumas coisas. Que é uma coisa que eu recomendo para você, você fazer seu desenho. Fez seu desenho, espera, passa um dia, aí você vai lá, olha seu desenho de novo, passa um tempo olhando o seu desenho, para você conseguir analisar os erros de anatomia que tem no seu desenho. E assim sua mente, ela fica muito acostumada a ver, e aí você não consegue ver os erros. Aí nessa pintura eu não sabia fazer degradê, então o fundo ficou muito, muito, muito ruim mesmo. Esse fundo eu não conseguia fazer degradê, eu não sabia fazer degradê principalmente. E vocês podem ver que nesse meu desenho de agora eu consegui fazer um degradê muito melhor. Eu consegui fazer um degradê tipo muito, muito, muito melhor mesmo. E na pele do Zoro você pode ver que ela tá muito marcada. É porque eu marcava e depois pintava, e eu não conseguia deixar uma cor viva. Eu não conseguia apertar o lápis. Eu ainda não aperto o lápis, óbvio. Eu só pressiono. E eu fazia muito na velocidade. Eu pegava o lápis, passava lá rápido e era isso. Pensa ultrapassa a marca de milhões. Posso ouvir o ressoar de tudo por onde eu passo. Aquele com capacidade para ultrapassar o ar. Juntos mostraremos que o limite está além do céu. Derrotando seus soldados, enfrentando o próprio Enel. Na escrita da minha história eu não permito ter rasura. Pra poder salvar a Robin, eu desperto meu Ashura. Minha
chance de ganhar essa batalha apenas uma. Carregando sua vontade com a espada de Ryuma. Todos no chão nocauteados, eles estão desacordados. Vejo que eu sou o único que pode enfrentar Kuma. Não vai levar o meu capitão, pra isso vou fazer o que for. Se essa é a única opção, do Luffy eu tomo a dor. Cada um foi separado, então preciso ficar forte por meu capitão. Me curvar a você é a única opção. Me treine até que eu supere, então. Nos vemos em 2 anos. Vou continuar treinando, pra que eu não perca pra ninguém no fim. Inclusive vocês podem ver nessa parte aí da mão dele que tem um haki, que eu simplesmente passei o lápis lá e depois passei a pôr por cima. Então eu não prestava muita atenção na hora da pintura. Bom, e esse desenho aí é um desenho que eu acho que eu fiz muito bem, esse desenho de agora. O desenho de antigamente eu também falava, nossa, que desenho. Mas hoje em dia eu consigo ver um erro muitos erros tecnicamente, muitos erros de anatomia, muitos erros de tudo aqui nesse desenho, porque simplesmente eu evoluí. E isso é bom de você olhar seus desenhos antigos e olhar seus desenhos de agora. Você com certeza vai conseguir ver alguma evolução. Mesmo que você não tenha evoluído muito, você vai conseguir ver uma evolução. Nem que seja uma evolução de você conseguir fazer mãos, ou de você conseguir fazer pés, ou fazer olhos. Você vai conseguir evoluir de alguma forma. Você está sempre evoluindo. Você nunca vai ficar sem evoluir no desenho. E esse desenho que eu fiz atualmente, eu gostei muito dele. Eu acho que depois do Toby que eu fiz, ele tá em secundário, por causa que se eu tivesse feito um fundo bom, eu não acho que esse fundo não esteja bom, mas se eu tivesse feito um fundo mais elaborado, como se fosse uma selva ou um pôr do sol, igual eu fiz no Toby, teria ficado muito melhor esse desenho e com certeza ele estaria no primeiro da lista, mas depois do Toby ele tá lá, o Zoro. E bom, esse desenho é um desenho que eu gosto particularmente e você sempre vai ver uma evolução. É isso, você tem que estar sempre evoluindo porque você sempre tem que estar praticando. E eu recomendo vocês sempre praticarem bastante o seu esboço, porque esboço é uma das partes mais importantes do desenho. Não que a pintura não seja, mas se você parar pra pensar assim, um bom esboço, mas uma pintura ruim, o desenho não vai ficar tão bom. Mas se você fazer um bom esboço, mais ou menos, sabe? Um esboço mais ou menos, com alguns erros de anatomia, algumas coisas, e fazer uma pintura ótima, esse desenho vai se destacar muito mais por causa da pintura. Mas se você fazer uma pintura ruim e um esboço ruim, o desenho não vai ficar tão bom. Que é isso que eu fiz nesse meu desenho antigo. Eu não sabia fazer anatomia, eu pintava de um jeito que não dava pra ficar homogêneo as pinturas, e eu fazia isso de uma forma muito... Mas você vai evoluindo, sabe? Eu não sei explicar, mas você vai evoluindo de certa forma. Eu recomendo você sempre praticar esboço, fazer tipo um esboço por semana, porque isso vai fazer muita diferença nos seus esboços. Depois desse desenho aí, eu comecei a fazer um esboço por semana e vocês estão vendo agora os desenhos que eu tô conseguindo fazer. Eu tive uma grande evolução. E é isso. Se dedique mais no seu esboço e também na pintura, porque a pintura é uma coisa muito importante do seu desenho. Mas o esboço é bem mais, então se preocupe bem mais em deixar a anatomia boa. E eu tenho vários vídeos que ensinam em anatomia e tenho vários vídeos de pintura aqui também, porque aqui é um canal de desenho, né? Então, bom, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal e agora eu vou voltar e com uma frequência muito melhor aqui no canal. Eu vou voltar com uma ótima frequência e... esse foi o vídeo. Tchau. Eu fiz minha caminhada, me tornei um caçador de piratas. Não havia mais caminho pra casa. Fui salvo por um garoto com chapéu de palha, pra que eu conseguisse a minha salvação. Eu sou o primeiro membro da tripulação, mas minha oportunidade aparece em um segundo. Eu desafiei o melhor espadachim do mundo. Fui derrotado de novo, minhas espadas perdi. Mesmo que fure meu pé,
desonrado. Mesmo que aqui eu morra, me acerte pela frente. Mesmo que no dia de hoje eu tenha